Olá, olá! Hoje chegou o dia de fazer aquela sobremesa maravilhosa que todo mundo gosta e já estavam pedindo há um tempão. Aquele bolo de cenoura sem farinha e sem o açúcar refinado. Então fica uma opção maravilhosa aí para o seu lanche, com aquela cobertura de chocolate. É o que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Nós vamos começar misturando aqui os ingredientes secos. Então, eu vou misturar a cenoura no liquidificador. O meu liquidificador, ele é bem potente, mas se o seu não for tão potente assim, o que pode fazer é você colocar primeiro o óleo de coco por baixo, que ele vai ajudar a dar uma soltada. Então aqui o óleo de coco. Agora a gente vai acrescentar aqui um ovo. E é sempre legal a gente colocar esse ovo em um recipiente antes, porque pode ser que ele esteja estragado e aí você perde todos os ingredientes. Então não vamos correr o risco. Um ovo. E agora os açúcares, no caso os adoçantes. E é interessante falar que o açúcar, ele entra como ingrediente líquido. Então ele vai agora junto com o óleo de coco e com o ovo. Então, depois está bem trituradinho, já está bem homogênea aqui a massa, eu vou bater 4 claras em neve. Vou separar aqui as minhas gemas e aí, daquele jeitinho que eu falei, sempre testando aqui os ovos, para não correr o risco deles estarem estragados. E a última. Importante, gente, que esses ovos eles já estão higienizados, né? Que a gente tem que ter esse cuidado por conta da salmonela, que é uma bactéria que pode causar aí alguns transtornos gastrointestinais, como diarreia, vômito. Então é sempre bom a gente higienizá-los antes, tá? Aqui eu deixei cair muita clara, pouca clara, e ficou um pouquinho, então eu vou tentar separar aqui. Para não correr o risco de cair gema. Tá ótimo. Então vou bater agora essas claras em neve. Aqui ficou batendo por mais ou menos uns 3, 4 minutinhos. Mas o mais importante é que quando você virar aqui o bowl, a clara não caia. Esse é o ponto de neve que a gente precisa. Então vamos deixar aqui reservado. E aquelas gemas que estavam separadas, a gente vai colocar aqui para bater com o restante da massa. Bem, já está bem incorporado. Agora nós vamos peneirar os secos. Então aqui as farinhas. Eu sempre gosto de peneirar para a massa ficar bem suave. Tá vendo aqui, ó? Ficaram aqui umas pedrinhas. Então a gente pode aqui usar uma espátulazinha para dissolver esse restante que ficou na massa. E vou misturar a parte líquida junto aqui aos secos. Eu gosto de misturar aqui com fouet, fazendo assim um 8. Agora que essa massa ela já está bem incorporada, a gente junta as claras em neve. Então agora eu vou mexer delicadamente. E muito importante, gente, que eu esqueci de falar, assim que eu comecei a fazer a massa do bolo, eu já liguei o forno a 180 graus, então ele já está pré-aquecido. Essas bolinhas da clara que ficam, elas vão deixar a massa mais aerada. Então aqui eu já cheguei no ponto que eu quero, tá bem incorporadinho. E eu vou agora untar a minha forma.
Eu só vou agora dar uma ajeitada aqui na bancada, porque organização é tudo na cozinha, né? Então vamos lá. Tudo já organizado, agora nós vamos untar a forma e mantendo aquela linha saudável, eu vou usar a manteiga ghee. E aí agora eu vou untar também aqui com a farinha de coco. Aqui, gente, vocês podem usar farinha de aveia ou alguma outra farinha que vocês tenham, é só mesmo para que não grude o bolo na forma, tá bom? Então, assim, dá umas batidinhas para sair o excesso. Ó. Prontinho. Agora eu vou colocar a massa na forma. Olha que massa bonita que ficou. Bem aerada, como eu falei pra vocês. E aí, uma dica legal também é que essas formas desenhadas, muitas das vezes, fica um arzinho e aí na hora de desenformar não sai tão perfeito o bolo. Então, eu gosto de dar umas batidinhas, tá? O interessante é sempre colocar um paninho embaixo e dar umas batidinhas. Vocês vão perceber que vai sair umas bolinhas de ar. Então, vamos levar o bolo ao forno. Então, aqui, ó, 180 graus. Eu vou deixar mais ou menos uns 40 minutinhos e vou dar uma olhadinha daqui a um tempinho para ver se o nosso bolo já está ok. E aí, enquanto o nosso bolo assa, eu vou fazer aquela cobertura maravilhosa de ganache, que não vai leite condensado. Eu vou usar só o leite de coco e o chocolate que eu vou levar para derreter. Então, primeiro eu derreto aqui o chocolate, depois eu acrescento o leite de coco e é só misturar até ele incorporar bem. Vou deixar ele aqui mais pertinho. E agora que o chocolate está quase todo derretido, eu vou acrescentar o nosso leite de coco. Sempre mexendo. Eu posso também abaixar o fogo. E aí vai muito do gosto. Algumas pessoas acham que ainda fica um pouquinho sem açúcar, e aí você pode adicionar ali o eritritol ou o xilitol. O meu paladar ele já é um pouco mais, não aceita tanto o doce. Então, para mim, ele fica num sabor ótimo. Mas isso depende muito do gosto de cada um. Então, agora vamos tirar o bolo. Ele deu até uma morenadinha boa aqui, que eu deixei ele passar um pouquinho, mas eu gosto. Então, para quem também não gosta dele mais branquinho, só tirar um pouquinho antes. Agora chegou a vez de provar, né? Gente, isso aqui virou um vulcão em erupção. Tornou o chocolate todo. Agora vamos ver se tá bom. Ó. E um pedaço muito grande. E agora, vou dar pro meu cameraman também, que ele merece. Toma aí, Vicente, vê se tá bom. Então, chegamos ao final da receita. O bolo de cenoura ficou uma delícia e é o que eu sempre falo para vocês. É possível comer de tudo fazendo escolhas inteligentes, escolhas saudáveis. Aqui eu substituí a farinha de trigo, o leite e o açúcar refinado por ingredientes mais saudáveis. Então faça aí na sua casa também, deixe nos comentários se o bolo for gostoso e sugestões também de novas receitas. Quem sabe a gente não pode aí substituir uma receita que não é tão saudável pelos ingredientes saudáveis e fazermos juntas aí na próxima vez. E só para finalizar, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar essa receita com algum amigo, se inscrever aqui no nosso canal e eu vejo vocês na próxima. Um beijo e até lá!